para melhorar a vida delas. Mas abusa do poder para opressão. O cara derrapou mesmo, entendeu? Devem explicações. Então não tem um espaço. Num estilo pré-da-porter. Na arquitetura eu posso estudar o... Meu povo fala isso para mim, eu tenho... Uma excelente tarde para você que está aqui no nosso canal do YouTube, Bia Chamada Geral, ou uma excelente noite, uma excelente madrugada, um excelente dia, não sei a hora que você está assistindo a gente, né? Mas obrigada por estar aqui no YouTube, no Bia Chamada Geral. A gente sempre traz gente maravilhosa aqui, uma mais encantadora que a outra. E graças à Ótica Santa Luzia, olha só, você fizer uma compra lá, na Ótica Santa Luzia, você vai ganhar este copo da Stanley, original da Stanley, a cada compra que você fizer, tá? É a Ótica Santa Luzia de Várzea Grande, Avenida Couto Magalhães, 1970. Tá certo? E hoje está comigo aqui uma mulher empoderada. Eu amo entrevistar mulheres empoderadas. Se perguntar para mim, ó, é o que eu mais gosto. Eu tenho aqui a Maísa Leão, ela é vereadora, e foi eleita na eleição recentemente com 5.615 votos, do total de votos apurados, significando... em Cuiabá, o desempenho da Maísa foi o seguinte, ela teve 507 votos no bairro Boa Esperança. Agora, deixa eu ver lá perto de onde eu moro, a zona rural, né? Porque zona rural, vamos ver aqui, né? Mas teve uma votação muito heterogênea, não é uma votação assim... Porque já é a terceira eleição, né? Maísa, bem-vinda. Obrigada, Bia. Tá, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. E sim, foi uma votação muito expressiva e me agrada muito. Ela aconteceu em mais de 100 bairros. Então, não é aquela votação de local, votação regional. Isso significa que eu atingi o coração aí das pessoas em diferentes locais da cidade e eu fiquei muito feliz. E essa sua participação novamente na Câmara, né? Você me falou que você já foi candidata a deputada estadual, né? E ela segunda seria uma reeleição, né? Não. Eu fui, na verdade, primeira suplente na minha primeira eleição em 2020 e depois de 2 anos fui candidata a deputada estadual, compus uma chapa em que um dos deputados eleitos era o vereador que eu era a primeira suplente. Então, ele virou deputado e eu virei vereadora. É o Diego Guimarães. Diego. Então, quando o Diego assumiu como deputado, eu assumi como vereadora e eu tive um mandato de 2 anos e 4 meses. E como foi, assim, na sua... Porque aqui eu falei, é um bate-papo, a gente vem conversar, falar. Como é que foi essa sua primeira entrada? Você lembra o primeiro dia? Como é que foi isso? Olha, eu tive a oportunidade de assumir primeiro como suplente, né, durante 60 dias, que o então vereador Diego Guimarães, ele tirou uma licença para fazer uma cirurgia e era pandemia. Eram momentos muito diferentes, né? A gente tinha uma Câmara que fazia sessões totalmente online, eu não tive acesso ao plenário. E quando você é vereador, eu acho que aquele dia que você entra pela primeira vez no plenário é um dia muito marcante. E a minha posse, ela foi na presidência e as sessões que eu fiz todas online, mas eu fazia de dentro da Câmara, mas no gabinete. A Câmara fechada, poucos servidores, e a gente vivendo um momento de leis e de projetos que eram novos para todo mundo, porque enfrentar uma pandemia era novo para todo mundo. Então, eu tive que estudar muito. Eu lembro que assim, o que eu pensei foi, são 2 meses para eu apresentar aquilo que eu me propus, é pouco tempo e eu preciso fazer muito. E hoje eu olho para trás e falo que foi um pequeno milagre. Foram 12 projetos de leis apresentados, um projeto de CPI, a fiscalização dos medicamentos vencidos, que descobriu milhões de reais em medicamentos dentro do CDMIC, que foi um grande escândalo daquele período. Então, eu fico muito feliz de eu ter tido essa coragem de falar, eu vou entregar tudo que eu puder, porque eu não sabia se eu ia voltar. E aí, passado algum tempo, eu volto definitivamente para 2 anos de mandato e agora vim para a reeleição. E quando acabou a pandemia e você entrou ao plenário, conta pra gente, divide com a gente esse momento.
É um momento de muita emoção. Eu olho os colegas hoje, né? A gente teve uma renovação ali de 11 e eu sei exatamente o que eles sentiram. Eu lembro a primeira vez que eu subi no púlpito para falar, eu tremia inteirinha. Né? As pessoas falam, você fala bem, você vai lá e faz, mas não, a gente treme inteirinho, a gente fica nervoso. E eu descobri ao longo do tempo o tanto que aquele parlamento ele tem um peso, sabe? Não é mais uma pessoa que está falando ali na internet ou que está emitindo uma opinião. Você pode mudar o curso de um projeto de lei. Você pode mudar a vida das pessoas. E a cada dia eu fui entendendo mais essa responsabilidade. Então, eu tenho muito respeito pelo ambiente do plenário e pelo trabalho que a gente faz ali, porque eu aprendi na prática que, de fato, faz muita diferença. E eu vou te comentar um detalhe. O plenário, na verdade, antigamente era o parlamento, né? A Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Sim. Então, Mato Grosso, eu estou escrevendo um livro sobre o assunto. Então, o Mato Grosso único, você imagina, você tinha deputados de Campo Grande, de Corumbá, de todo lugar, e os cuiabanos, claro, e naquele parlamento. Ele carrega, assim, uma história, né? Esse peso carrega. Carrega, com certeza. E para mim, que sou cuiabana, meu pai fala muito assim. Eu jogava bola no Campo do Urique, eu frequentava ali o Marco Geodésico, que na minha infância eu ia visitar. Eu ia com a minha mãe, com meu pai, olhar o Marco Geodésico, sabia que ali era a Assembleia Legislativa. Então, é um lugar que eu olhei de fora muito pequenininha e que fui crescendo sempre sabendo da importância e hoje trabalho lá dentro. Então, para mim, é muito significativo. E você já falou do seu primeiro dia, né? No dia a dia, mulher... porque a questão da questão de ser mulher mesmo, ela já limita, infelizmente, nessa sociedade sexista, machista, discriminatória, etarista, tudo que a gente tem, infelizmente, que lidar com essas diferenças. Na tua época, por exemplo, quando você foi, na segunda vez, né, como vereadora, fora da pandemia, era uma outra realidade ter uma Câmara com mais homens, menos mulheres, e hoje, que as mulheres estão ocupando, vocês estão em cuidado, já ocuparam tudo. E o que você sente dessa Câmara hoje, que também é presidido por uma mulher também e tudo mais? Olha, Cuiabá mudou muito nesse quesito, porque a gente teve uma legislatura sem nenhuma mulher, aí a gente vem para a legislatura que eu entrei depois. Essa que eu entrei depois tinha 2 mulheres, e ela teve um momento que ficou com 3 mulheres, e aí a gente teve uma mulher caçada, e voltamos para 2, e agora tem 8, e uma mesa diretora 100% de mulheres. Sim, então, você sai de 0 para uma mesa diretora, e o suficiente ainda para sobrar mulher para estar no plenário, porque antes seria impossível ter uma mesa diretora 100% feminina, porque não tinha nem 5 mulheres para compor essa mesa. Então, a gente deu um salto histórico muito significativo. E, no começo, eu sinto assim, que os homens ficavam, as meninas estão aí, as vereadoras estão aí, vamos olhar a língua, vamos ver o que a gente fala, tem que respeitar. Como se o cargo, por si só, já não tivesse que respeitar, né? Mas que bom. E aí, coisas que a gente escuta. O plenário está mais bonito, vieram enfeitar. Eu sempre falo que eu não sou vaso, não sou adorno. Né? A gente não vem enfeitar plenário. A gente veio ocupar ocupar o nosso espaço. Exato. Né? E então, tem ainda essa premissa de que a mulher, ela entrou num lugar que não era dela. E a cada dia a gente tem que mostrar que esse lugar é nosso. E hoje, por exemplo, na Assembleia Legislativa, se você verificar, e na Câmara Federal, nós temos apenas uma representante no Senado, que é a queridíssima, fofa da Margarete Busetti, que ocupa a suplência, mas exerce, você vê, tem um projeto de lei maravilhoso. Sim. Sim, o cadastro dos predadores sexuais é algo que vai ficar para todo ou sempre, fora tantos outros projetos que ela foi... aumento da pena. O aumento da pena é uma coisa histórica, assim, e ela foi relatora, ela apresentou, ela participou de comissão, ela poderia ter passado ali batido, não, ela marcou a história no país. Sim, ela assim como outros senadores, como o senador Carlos Bezerra, que também fez a lei das empregadas domésticas, Sim. assim como outras senadoras, como a Ceres, ou
outros senadores como Valdo Varjão, que é de Barra do Garças, né, foi de Barra do Garças na época, né, numa época diferenciada politicamente, ser mulher, poder modificar a sociedade. Por exemplo, você chega em casa, porque a gente é ator social, né? Chega num lugar, a gente tem uma... Mas aí não dá para separar, né? A mãe, a esposa. Como é que é no seu dia a dia, assim, que você quisesse contar pra gente? Olha, é uma coisa, assim, que chega a ser engraçada. Às vezes a gente tá lá no meio do plenário e aí tô eu, vereadora Michele, falando de almoço de criança, né? Vai ter bife, acabou o bife, e agora o feijão? Menino, senta pra comer. Então, assim, você tá ali vendo projeto de lei, fazendo coisas importantes da cidade, mas você tem que ver se a fono tá marcado, se foi confirmado, se ele tomou banho. Se ele fez a tarefa da escola. Exatamente. Então, a mãe, ela tá sempre junto, né? Eu estava agora vindo para cá no caminho e decidindo a grade de horários do João para ver com as terapias. E esse é um trabalho que muitas vezes, quando o homem é a pessoa que está num cargo político, num cargo que tem uma demanda muito grande, a mulher fala para ele: olha, vai que eu assumo. Eu não posso reclamar que eu tenho um grande... Na minha casa eu tenho um grande parceiro, meu marido é muito parceiro, mas é óbvio que não é aquela coisa do 100%, do vai. Isso não é nem cultural, né? A gente nem consegue. O homem consegue. Se ele tá lá em Brasília, ele vai para Brasília, desliga e pronto. Ele não vai ter feijão, não vai ter feijão, se fez tarefa, não fez tarefa. Tem alguém olhando. Então, eu tenho a sorte de ter um marido muito parceiro, mas isso não me exime das pequenices que são tão importantes do cotidiano. Então, eu continuo ali, vereadora, mãe, tudo junto e misturado. Estou falando de uma pauta importante, de uma coisa constitucional, de uma coisa que vai impactar a vida, e estou vendo grade de horário da fono. E assim vamos. E também tem uma bandeira que a Anaísa trabalha muito, que eu admiro, e merece ser divulgada, que é a bandeira do autismo. Sim, com certeza. Eu não consigo separar a mãe atípica, que sabe das dores e do sofrimento e das barreiras sociais, da vereadora. Tem muita gente que às vezes fala: lógico, você vai urrar para isso aí ser resolvido porque é sua pauta. Não é minha pauta, é minha vida. Então, é diferente de quando você tem uma pauta a qual é muito importante para você, de quando você tem uma pauta que você é a pauta. Então, eu sei o que o meu filho, do alto do privilégio de uma criança que tem acesso a terapias, que tem acesso a uma educação que é, de certa forma, inclusiva, o que isso faz diferença na vida dele. Então, quando eu vejo uma criança que está na 5ª série, que nunca fez uma terapia, que não tem uma cuidadora, que não teve acesso a nada, eu sei o impacto que isso traz na infância daquela criança. E eu vou lutar ali como mãe, como ativista e como vereadora. Eu tenho várias amigas, mães atípicas com grau 4, com grau 3, que lidam com esse cotidiano. E não é fácil, primeiro de tudo. Já que você comentou assim, em relação, hoje, no nosso parlamento municipal, tem um prognóstico aí, na próxima eleição de deputado estadual, para aumentar o número de parlamentares. Sim, sim, sim. Eu penso que a Assembleia Legislativa ela tem um formato já que há muito tempo é parecido, né? Você vê que mudam pouco os atores, o índice de reeleição é muito grande, a renovação é muito baixa, e eu espero que em 2026 a gente tenha uma surpresa, assim como a gente teve nas principais cidades do estado de Mato Grosso. Aqueles que, considerados os zebras, os azarões, foram eleitos. Houve um grito de independência da população. Quando a população colocou 8 vereadoras, quando ela elegeu nas 4 principais cidades, tudo diferente do que a pesquisa falava, eu espero que em 2026 isso aconteça na Assembleia Legislativa também, que a gente veja uma renovação. E não fazendo juízo de valor, que eles são ruins ou nada, mas assim, não reflete. A Assembleia que a gente tem hoje, ela não reflete o retrato da sociedade, no que concerne representatividade. Sim, temos uma deputada estadual, a Janaína, beijo para você. E também disse que vinha aqui, né? Estou esperando, vamos lá. Eu quero comentar com você uma coisa pessoal, tá? Eu estou montando com as mães atípicas também, mas é por conta de outro assunto, um coletivo feminino, né, um coletivo de mulheres, de apoio a mulheres vítimas sobreviventes de violência. Muito importante. Porque a vítima fatal, ela foi. Foi. Então a família foi destruída, ninguém pensou nas crianças, que vão odiar o pai pro resto da vida, porque matou a mãe. Sim. Né?
Então, aquela vida infantil. Então, no coletivo, a gente quer pautar para meninas e mulheres, porque é uma coisa tão impactante saber que não existe, mas não existe nenhuma política pública para vítimas sobreviventes. Sim, não sim. que não exista para combater, por exemplo, que a senadora conseguiu, que agora, no mínimo 20 anos, eles vão ficar presos. Sim, sim. Então, não vai poder repetir essa história. Mas esse coletivo, ele urge, né? E até quero te pedir tua parceria, Com certeza. porque com a certeza. gente tem que olhar também para esse assunto, porque isso aí é um problema. Isso é uma questão, Bia, assim, muito séria e que realmente é negligenciada. Eu faço parte de uma ONG, eu sou voluntária, a ONG Lírios, que existe há 11 anos, que é maravilhosa. E a Lírios, ela faz algo que não existe política pública. Por exemplo, ela faz o atendimento psicoterapêutico, terapia, até a alta de crianças e mulheres vítimas de violência. Sobreviventes. Exatamente. São vítimas, porque tem uma diferenciação entre vítima e a vítima sobrevivente, que é vítima fatal, né? Agora, eu tenho um posicionamento, vamos ver o que você pensa da minha ideia. Hoje temos mulheres e meninas e meninos também, né? Em vulnerabilidade. E eu penso assim, o que você acha da ideia, por exemplo, da criança, da mulher vítima, todas elas, ter defesa pessoal? Eu vou te comentar um fato, que isso foi uma coisa que me pediram. Aham. A Raquel Catani, infelizmente, faleceu. Sim. Né? Vítima fatal de feminicídio. Se a Raquel Catani tivesse defesa pessoal, Certamente ela teria mais chances. E ela tinha tempo para correr. Com certeza. Eu tenho uma filha de 20 anos, 21, a gente vê, 21 anos, que mora sozinha em São Paulo. Ela faz faculdade. E eu falo para ela, você vai entrar num curso de defesa. Sim. Ela tem orientações já muito claras sobre spray de pimenta, sobre fuga, sobre olhar o comportamento de um Uber, de uma pessoa estranha que se aproxima, desvio de caminhos. São debates que precisam ser feitos na escola. Exato. São debates que precisam ser feitos com todas as crianças. E eu acredito, se você fizer uma proposição nesse sentido, tá? De incluir na grade da rede municipal, isso pode refletir na rede estadual e a própria Polícia Militar pode colaborar. Sim, com certeza. A gente tem um trabalho chamado Plantando Lírios, que é um trabalho que nasceu da Lírios e, junto com a Patrulha Maria da Penha, no município de Várzea Grande, conseguiu levar para dentro das escolas esse debate sobre, primeiro, o que são os 5 tipos de violência, porque muita gente não sabe que, por exemplo, a violência psicológica é violência, porque ele cresceu naquela casa, né? Difícil de provar, inclusive. Exatamente. Violência verbal é difícil de provar. Exato. A patrimonial, né? Porque fala, nossa, mas não faltou nada, tinha comida, tudo, mas a mulher não tinha o dinheiro para fazer uma unha. E o patrimônio dela? Ela não tinha, ela era cerceada da liberdade de fazer escolhas, né? Então a gente faz esse trabalho e lá no Plantando Lírios a gente conseguiu detectar dentro das escolas os casos de violência e dar o respaldo para isso. Então a parceria entre escola, professores, comunidade escolar, polícia, Patrulha Maria da Penha e sociedade civil, ela é essencial para esse enfrentamento. Imagina, por exemplo, tem vários parlamentares perdendo um tempo fazendo várias colocações, né, que você olha assim, e por que não falam para defender? Sabe, mas eu quero ver você e as suas colegas, as nossas vereadoras, falarem nesse tema das vítimas sobreviventes. Com certeza. Porque é muito importante, é ausência de política pública, não é algo, é culpa. Não é questão de culpa. É igual questão do autismo. De realidade, né? A gente tem que enfrentar. Sim. Existem essas pessoas, agora, né? Tem a possibilidade da PM poder dar, ou a PM poder dar aula. Sim, com certeza. Uma semana, porque se a mulher tem defesa pessoal, mas eu juro para você, ela tem como escapar. Com certeza. A mulher, a criança, o vulnerável, né? Existem menino. técnicas para você poder escapar. É 100%, é infalível? Não, mas é muito melhor do que a gente tem hoje, que é a ausência, né? É ausência. E vamos falar também de outro assunto aqui, para descontrair. Quando você chega em casa, né? E aí você faz um balanço do seu dia, o que te ocorre, o que te toca mais? Olha, eu falo para você, Bia, no começo,
eu fiquei tão mergulhada nas dores que quando eu chegava em casa eu sofria. Eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão, eu tive que tomar medicação por 2 anos e não coincidentemente os meus 2 anos de mandato. E hoje eu estou aprendendo a descomprimir, a fazer uma descompressão. Super importante. A chegar na minha casa e a hora que eu vou tomar meu banho, eu não só tiro a roupa suja do dia e não só tomo o banho para ficar limpa, mas eu tenho ali um momento de oração e de descompressão. A vereadora vai descansar um pouco. E agora a mãe, a mulher, a esposa vai viver. Porque eu chegava em casa e falava, mais o HMC, mais a mãe, mais a UPA, mais o não sei o quê. E eu estava enlouquecendo e adoecendo, ao ponto de ter pensado em desistir. Então, hoje, quando a Maísa chega em casa, ela faz a descompressão, ela tira o plug da tomada e ela vira mãe, e ela vira esposa. É um exercício, mas eu tô conseguindo. E me fala uma coisa assim, descontraída. Nós não estamos aqui, não tem microfone, não tem luz, não tem esses assessores maravilhosos, viu? Também quero mandar um beijo pro Alex, né? Sim. Eu conheço aquele menino desde que ele era criança. Ah, que lindo. E quando ele foi para o Rio de Janeiro estudar jornalismo, ele é amigo do meu filho. Então, eu tenho muito carinho para aquele menino, ele é maravilhoso. Ele é mesmo. E todos os colegas de imprensa, né? Eu tenho carinho por todos, porque, na verdade, né? O que você considera seu hobby? Quando você, por exemplo, tem o filho para cuidar, tem o marido pela atenção, tem que ir no cinema. Você vai ao cinema? Pouco, sabia? Menos também. do que eu gostaria. Meu hobby é samba. Samba no Jura? pé. Samba. Opa! Dançar. Eu moro em Chapada, tá? Aham. E a gente vai ter lá o bloco Unidos da Aldeia. Ah, que legal! E eu tô fazendo... Eu sou artista plástica também. Eu tô fazendo... eu esqueço de um nome. Pinturas rupestres. Olha, que porque tem uma sensacional. ala das crianças que eu tô pintando as pinturas do bloco de crianças. Que lindo. É. Eu fui bailarina clássica durante 15 anos e fiz ali jazz, sapateado. A dança foi parte da minha vida. A arte é algo que sempre foi muito presente. Eu fui pianista, participei de saraus. Isso foi muito incentivado na minha casa. Meus filhos pintam, amam. E o sambar, para mim, é uma expressão de brasilidade, de liberdade e de alegria. Né? Porque o povo do samba era um povo que ficava muito nas periferias, ainda fica. E aquele momento da quadra, eu fui agora na quadra da Mangueira, e é essa sensação, Nossa. você entra numa comunidade que é perigosa, que tem suas dores, que de certa forma, quem não nunca foi numa comunidade se choca. E a hora que você entra na quadra, é alegria. Você vê ali pessoa de 80 anos, mas com um espírito de 20, que você fala, meu Deus, o que essa mulher toma? Ela toma samba. Ela toma essa alegria, sabe? Tomar samba é bom, hein? É isso. Então, pra mim, falar assim, o que quer te fazer feliz? Me leva para um samba, eu vou ficar muito feliz. É um lenitivo para a alma, né? É uma coisa. Porque, assim, a gente tem que ter uma válvula de escape. A minha é dançar, com né? certeza. E o que mais que você tem conta pra gente. Eu sou muito... Eu gosto muito de ficar em casa, sabe? Então eu tenho que me policiar, Bia. Senão eu leio muito, eu gosto de ler. Eu faço muito curso, eu tô fazendo nesse momento 2 pós-graduações. Tenho meu mestrado que eu terminei e eu quero entrar no doutorado, então eu já estou fazendo a pesquisa prévia do que eu vou apresentar para o doutorado. Então, se deixar, eu fico ali nerdzona, curtindo leitura, ficar trancada em casa. Mas eu gosto muito de viver a cidade, porque eu acho que um vereador, uma vereadora, que mora num condomínio fechado, não é meu caso, eu moro num bairro onde eu faço muita coisa a pé, e fica isolado, ele não vai ter... Numa bolha. Ele vive numa bolha. Eu vivi assim. Ele vai ter bolha. um senso assim, não, Cuiabá é seguro. Não, as ruas estão ótimas. As crianças brincam o dia inteiro. Mas essa não é a realidade da população. Então, eu gosto muito de passear em praça, sabe? Eu ia muito para a Orla do Porto, quando estava aberta, agora vai voltar. Eu ia com as crianças para andar de bicicleta, para andar de patins, para correr. Eu gosto de ir em praça, eu gosto de andar, sabe? Em família, correr no parque, viver a cidade, ir no mercado do Porto, fazer uma feira lá, comer uma coisa gostosa. Então, viver a cidade é algo que eu gosto muito, sabe? Ir para locais de rua,
Gosto muito de restaurantes, bares na rua, onde você conhece a dona, onde você sabe a história. E eu que moro numa cidade pequena, que eu digo, que é a coisa mais encantadora. Sim. Por exemplo, minha vizinhança toda me conhece. Pode ser que eu não conheço todos eles, mas todos me conhecem. Porque é uma cidade pequena, onde eu moro, por exemplo, na aldeia, é assim, é um universo à parte. Todo mundo se conhece, então, né? eu pintei lá, fiz uma obra minha lá, num poste, que é para pintar cada poste vai ser pintado com uma etnia. Que legal. Que a aldeia é velha, então tinha as Sim. etnias. Então tem Bororo, tem isso aqui, tem aquilo ali. E ela é muito interativa. E a gente tem a feira livre lá, na quarta-feira. Eu adoro feira. Adoro. Mas essa feira é tão elegante. Chega a ter karaokê, você acredita? A minha mãe vai muito, porque meus pais têm casa lá em Chapada e eles moram meio que lá, meio que aqui. E ela vai muito na feira lá, passeia, vai em sarau, vai em Tem várias evento. feiras. Tem a feira na sexta-feira, na quarta, que é a nossa, que é a feira cultural. Sim. Então, tem declamação de poesia, adoro. Eu dou aula para as crianças de pintura, tem o karaokê que eu te falei, tem muitas atrações culturais. A gente fazia muito aqui na 24 de outubro, né? Ali o pessoal, a Creuza Medeiros do Jardim Magnólia. Eu, naquela época, trabalhava como educadora digital e influenciadora. Eu tinha muitos clientes. Eu lembro. E eu ajudava muito esses eventos culturais. Eu gosto muito dessa coisa de levar o restaurante, a cantora, o pintor, a loja, fazer bazar. Eu sou uma das fundadoras do It Bazar. Então, durante 8 anos, estive à frente junto com a Bruna e a Marina do Papo de Menina e a gente movimentava muito. Eu acredito muito nesse poder dos eventos que provocam a população a viver a cidade. Quanto mais a gente vive a cidade, mais a gente tem senso de pertencimento e cuida dela. Então, isso é o que eu mais amo fazer, é viver a minha cidade. Você vê, na minha época, que eu sou bem mais velha que você, a gente tinha Será? Patotinha. Eu tenho 53. Eu ia na Patotinha. Eu tive conta na Patotinha. Anotava lá, anota o Sunday aí. Depois meu pai falava tudo isso. Mas assim, era uma outra realidade. Cuiabá, vou fazer 53, né? Tenho 52. E aí, a gente se conhecia todo mundo. Todo mundo. Né? E parece que é uma pequena, grande cidade. Hoje, Sim. ela ainda reflete que são as mesmas pessoas que estão por aqui. Eu fui para fora do Brasil, voltei. Então, eu vejo, é uma coisa só. Sim. É uma unicidade. E era diferente. Cuiabá era muito diferente. Eu morava ali na Avenida Ipiranga, a gente sentava para fora. Eu morei no Ametiste, ali na Avenida Ipiranga. Jura? Quebrei os 2 dentes lá na frente, andando de patins. Era realmente uma Cuiabá. Eu saía do Ametiste, eu tinha 8 anos. Vê se isso cabe num dia de hoje. Eu ia com meu irmão pra praça ali, que a gente até hoje chama de Praça da Gabriela, mas é a Praça Santos Dumont, porque lá tinha uma pista de skate, e meu irmão ia andar de skate e eu andar de patins. E a pé, 8 anos, andando pela cidade, Não, porque impossível. hoje não dá, né? Só na Chapada. Naquela época dava. Ainda dá. E o que você fala para a mulher empoderada? As mulheres que a gente encontra, você sabe que elas admiram muito você, né? Não seja só por aparência e tudo, mas assim, pelo trabalho que você tem feito. Eu tenho certeza que você encontra em qualquer ambiente as meninas que olham Sim. e falam assim, eu quero ser você quando eu crescer. Eu recebo muito carinho. Eu acredito. Muito carinho de mulheres, de meninas jovens, adolescentes, de mulheres mais velhas que estão se redescobrindo, fazendo transição de carreira, que aposentaram e agora estão naquele momento de fazer algo novo. Eu acho que, para nós, mulheres, esse pensamento é empoderado. Para mim, a coisa que mais me empoderou, Bia, foi eu entender que os meus erros não me definiam, que as minhas derrotas não me definiam. E isso foi construído desde a minha infância, porque eu fui uma menina muito magrinha, muito mirradinha. Eu também, acredite, eu também era. E na escola, a gente que é magrinha, mirradinha, Nossa, e ninguém pequena, quer jogar. Pequena, eu era bem baixinha. Eu era menor, era a Demorei primeira da pra fila. crescer, era a primeira da fila. É. E aí, assim, ninguém quer te chamar pra jogar, porque você não é boa. Você é pequena. Você é pequena. Você é a última escolhida. O pessoal falava, professor, deixa ela na arquibancada. Tipo assim, eu atrapalhava. Então, o fato de, na escola, eu ter sido o último lugar, de eu não conseguia correr, eu fui aprender a correr depois. As coisas foram difíceis para mim, Muito. sabe? Esse negócio de bullying, que é super importante tocar no assunto. Com certeza. A minha pequenininha, ela também fala, mãe, é assim que me chama de baixinha, eu não gosto, não sei o quê. E você vai tocar nesse assunto, é complicado também. Sim, com certeza. Né? E aí, eu fui construindo, a minha mãe e meu pai, assim, eles conseguiram construir em mim que eu não era a minha estatura, eu não era medalha,
eu não era o lugar que eu cheguei, eu era muito além disso. E ao longo da vida eu fui me apropriando. Eu agradeço a Deus que eu perdi a primeira eleição, porque talvez se eu tivesse vencido lá em 2020, a soberba que o mundo da política, né, esse poder, agora eu tenho poder, sou Vossa Excelência, poderia me confundir e fazer eu perder a coisa mais valiosa que eu ganhei. Porque qual que é o meu empoderamento? Eu não dependo de resultado para que eu ache que eu tenha valor. Quando eu perco, eu tenho valor. Quando eu ganho, eu tenho valor. Então, para as meninas que estão nos assistindo, eu tenho um público de várias idades. Para as mulheres, que eu entrevisto várias mulheres empoderadas, por exemplo, sua colega, a Baixinha, acho que foi a primeira vez que ela deu entrevista, foi aqui. E eu não conhecia ela também. Ela é o conhecia. máximo. E ela chegou aqui, né? E ela estava nervosa e tal. E aí ela sentou aqui nessa casa e ela começou a falar. Eu falo assim, eu acho que quem é empoderada, porque ela é uma surpresa, né? Sim. E graças a Deus, mais mulheres, eu quero ter chance de convidá-las para vir aqui, para essa troca de informações que é super importante para a mulher. Você falando naquela câmera ali, o que você diz para todas as mulheres que querem ser empoderadas, que se exemplam em você, por exemplo? Você é o exemplo delas. Olha, para você, né, que tem esse desejo, tem uma coisa que me guia todos os dias, que foi um aprendizado que eu tive com uma grande amiga e mentora, ela em Lisboa. Ela me ensinou sobre a hierarquia da paz. Essa conexão verdadeira que você tem primeiro com Deus, depois com você mesma e então com o outro. Se você todos os dias trabalhar Deus primeiro na minha vida, eu em segundo lugar, porque a mulher tem a tendência a se colocar depois do filho, depois do marido, depois dos pais, depois da comunidade, depois do trabalho, depois de tudo. E essa mulher cansada, essa mulher que não se prioriza, ela não vai estar empoderada. Ela vai depender da validação do outro. Então, trabalha dentro de você, que você é além das suas derrotas, das suas vitórias, dos seus erros, dos seus acertos. Você é semente de Deus, Ele primeiro, você depois, e aí o mundo. Com certeza as coisas vão mudar para você. Obrigada. Deixa eu te contar uma coisa. Tem uma religião que ela fala assim que o paraíso é aos pés das mães. E a pessoa mais importante é a mãe. E, em terceiro lugar, a mãe. A importância dessa maternidade. Sim. Porque só quem é mãe, você tem dois. Tenho dois. Tá. E um anjinho. 3. Um anjinho, 3, né? Então, você viveu a gestação, você vive até hoje, porque é como se eles estivessem ligados ainda, né? Com certeza. Que a mãe pode ter 30 anos, o meu tem 33. É mãe. E é criança. É mãe. É criança, porque eles são todos criança. Para a mãe é tudo criança. Para a mãe é sempre criança. E às vezes o filho não consegue entender, ou ele vira jovem, ou ele vira adulto, né? Mas aí sempre dá aquele friozinho na barriga e volta para a mãe. Sim. Tá? Para aquela menina que está periférica, que está à margem, que é o que a gente tem um grande número de meninas que querem muito. Eu estava hoje no lugar e tinha uma jovem de 18 anos falando que ela ia ter que pedir demissão porque ela mora no contorno leste. Uhum. E se ela for para casa na hora que ela sairia do shopping que ela trabalha, ela podia ser alguma coisa com ela. E ela não podia pegar um Uber de moto. Eu falei, primeiro que o Uber de moto é perigosíssimo. Uhum. Né? Não estou condenando Ainda quem mais pega. ali naquela região, né? Aí você imagina a menina sair daqui, da região do Goiabeiras, e ir lá no contorno leste. Sim. Ela falou, vou ter que pedir a demissão do meu emprego. Meu Deus. E vou ficar sem trabalho. Então, essa menina que acabou de fazer o 2º grau, praticamente, né, com essa idade, você tem várias faixas, hoje não é uma coisa assim única. Por exemplo, na minha época, na sua época, a gente foi privilegiado de estudar em colégio particular. Sim, com certeza. No meu caso, não tinha nem colégio público, nem se eu quisesse, não tinha, porque, né? Mas o que você fala para essa menina? Essa futura jovem, futura mãe? Eu acho que a gente vive um momento muito diferente, né? Você, eu viemos de uma fase na sociedade que não existia internet, né? Nós vivíamos num mundo analógico, onde só tinha voz quem aparecia numa revista, num jornal, num grande veículo, numa rádio, numa televisão. Hoje a gente tem na palma da mão um celular que pode ser a derrocada, mas pode ser o seu caminho de redenção. Então eu diria para essa menina, não perca tempo rolando timeline de rede social. Use a rede social a seu favor.
Entre no YouTube, aprenda sobre empreender. Tem tudo no YouTube, Tem inclusive tudo, nosso canal. tudo. Se você quiser construir um avião, quero construir um avião do zero, tem lá. Então, usa o YouTube, usa o TikTok, usa o Instagram é maravilhoso. para construir conhecimento. Sim. Porque existe um mercado muito grande, Bia, para redes sociais, um mercado de gestor de mídias, de gestor de redes sociais, de produtor de conteúdo e mais que isso, um mercado que precisa de pessoas com a mente empreendedora. Você consegue estudar gratuitamente com o conteúdo que tem nas nossas redes sociais hoje. Então, se hoje você acabou de perder um emprego porque você mora num lugar periférico que é perigoso, começa a construir ali o seu caminho. Use esse tempo que você está na sua casa para estudar e trace um plano A e um plano B. E esse caminho que você vai traçar. Eu preciso de um emprego de dia, eu preciso desenvolver tais qualidades, eu preciso melhorar o meu currículo, eu vou conseguir essa vaga existe, ela não vai até você, você vai ter que ir até ela. E acredito que você pode mudar o destino. Não, e tem muitas coisas boas hoje que o jovem tem acesso, né? Tem muita coisa maravilhosa. E para as mães atípicas, qual que é seu recado? Porque não é fácil ser mãe atípica. E principalmente quando ela não tem acesso, assim como eu admiro muito o trabalho, não é o caso de autismo, mas é da APOC, da Janaína, que é a Associação de Apoio à Pessoa... Ao paciente oncológico. Oncológico Cuiabá. E que parece que ficam meio à margem, imagina, ainda mais aquele que não tem condição financeira de fazer um tratamento. Olha, a mãe atípica, ela é tida muitas vezes pela sociedade como doida, né? Porque a mãe atípica está sempre pronta para brigar. Porque a vida dela é tão difícil e ela se depara com tantas barreiras que o que eu posso dizer para essa mãe é tentar ao máximo não se preocupar com o que pode acontecer. Eu vejo muitas mães atípicas, mas e se eu chegar lá e não tiver a CAD? E se eu chegar lá e não tiver aula? E se eu chegar lá e ele tiver crise? E elas ficam ali se martirizando, sabe? Entrar nos grupos, se dar as mãos, pedir socorro. Uma acionar a outra. A gente tem a Orpix, que faz um trabalho maravilhoso aqui em Cuiabá, é uma unidade de saúde dentro do Horto Florestal, que faz um atendimento de auriculoterapia e de outras terapias que previnem doenças da mente, que previnem ideações suicidas, que ajudam a tratar a ansiedade. Então, assim, buscar, sabe? É escasso, mas tem. E muitas vezes essa mãe, ela tá tão focada no filho, na próxima crise, no que ele precisa, que ela esquece de se dar oxigênio. Ela está sufocada. Essa questão da descompressão que você falou. É super, mas é como chegar até ela, né? Olha, eu queria meditar. Uma coisa que eu não consigo, nunca consegui foi fazer meditação. Eu aprendi. E eu falava que eu nunca ia meditar. Tem no telefone, veio grátis o pacote, fica mandando aquele negócio. Eu falei, não sou essa pessoa da meditação. Gente, olha, eu não era, te convido. Meditação é que nem oração. É praticando, né? Tem gente que fala assim, vamos dar as mãos aqui, a pessoa faz uma oração incrível, que a gente arrepia e fala, essa aí é ungida pelo Espírito Santo. Na verdade, é prática, é intimidade com Deus, né? A meditação é a mesma coisa. A primeira vez que você faz, você fala, não é pra mim. Você começa a pensar em lista de mercado, tudo que tá atrasado. Você tá lá no meio, né? Respire. Será que tem café lá em casa? Meu Deus, acabou o açúcar. Acabou o açúcar. Então, a minha primeira meditação foi essa catástrofe e eu insisti. Eu aprendi com meditação guiada. É mais fácil pra quem é inquieta, porque daí respire, imagina o céu. Você está imaginando o céu, você já tá lá fazendo compra, mas aí você volta pro céu. E assim, esse tempo de respirar, ele é muito curativo. Então, a gente tem que ser pragmática. O que as mães têm que fazer mais? Marcar para ir no parque. Marca para ir lá no Parque das Águas. Vai tudo as mães. Se um filho tiver crise, a outra sabe como que é, não vai julgar. Sabe? Usa mais a comunidade para criar piquenique, para criar momentos de interação com os iguais. Porque muitas vezes a gente é excluída. Eu sou excluída muitas vezes, porque... Não te chamam para um aniversário, porque... Meu filho é pouquíssimo convidado para festas. Pouquíssimo, entendeu? Isso aí as pessoas falam, mas o João nem parece autista. Parece autista. E mesmo sendo um autista de alto funcionamento, que não tem tantas crises, que não tem tanta demanda, ele não é convidado para nada. Essa é a realidade da nossa vida. Sim. Então, o que a gente faz? A gente cria os convites.
A gente cria os amigos. O João hoje tem 3 amigos. A gente faz muita questão desses 3 amigos. É com essas 3 mães que eu converso. E tudo que eu puder fazer para eles interagirem, passarem a tarde juntos, eu vou fazer. Então, a mesma coisa as mães atípicas. A sua amiga, sua prima, sua família te excluiu? Entra num grupo de mães, bora fazer piquenique, vamos reunir, roda de conversa, vamos participar de tudo que tem por aí, porque tem coisas, tem oportunidades. Porque se a gente ficar lamentando que a família excluiu, que a amiga de infância não chama, a gente vai ficar só mais amargurada, mais triste. Então, se olhe, né? Mãe atípica, se olha, se prioriza. Olha, eu tô encantada de conhecer ela, porque eu não fui na Câmara ainda, fazer nenhuma visita e tal. Mas, olha, eu agradeço primeiro a Deus, né? Por a gente estar essa oportunidade de estar aqui, porque conciliar a agenda dela, né? Amém, amém. Mas, assim, que por mais Maísas, né? Por Obrigada, mais mulheres. Que as pessoas Bia. olhem fora da lente partidária, fora disso, né? Porque você é um exemplo. Amém. Tá? Eu sou uma pessoa de muita fé também, sabe? Obrigada. Hoje, por exemplo, eu li um salmo de manhã, o 145, eu fiquei chocada com o poder daquele salmo, né? E eu falo assim, a pessoa tem que ter uma fé, tem que ter. Tem. Né? Porque para Sozinha. Mulheres, né? Sozinha E obrigada, não vai. Maísa, pelo trabalho que você Obrigada. faz, tá? E continue sendo essa força. Obrigada. Tá bom? E eu vou te esperar no gabinete. E Sim. vou esperar todos que nos assistem. É isso aí. Você quer dar seu Instagram? Com certeza. Sigam @MaísaLeão com Y, MAYSA, @MaísaLeão. E quando vocês começarem a seguir, me dá um recadinho no direct, comenta os posts, eu quero interagir com você e te conhecer. Já vou seguir agora. Você já segue o Bia Chamada Geral? Eu acredito que sim. Sim, então, ó. Eu sigo. eu O vou- povo me segue, dá oi, eu já sigo de Ó, volta. peraí, vou seguir agora, dando um exemplo aqui. Maravilhosa. Que é esse Instagram é novo, que é do programa, né? Peraí. E eu interajo lá, tá? Às Maísa. vezes eu posso demorar um pouquinho pra responder. Tem gente que fala, é você? Maísa Sou Leão. eu. Kaique Aí, ó. tá aqui de prova, Olha aqui, né, Kaique? tô seguindo, tá? Agora, Maravilhosa. ó, seguindo agora. Que Tem muitas linda. coisas legais aqui, ó. Muita retrospectiva. Olha aqui, que lindo, que lindo. Por mais mulheres na política, né? É isso que a gente precisa. Seja qual for a sua ideologia, seja qual for, né? A gente tem um processo democrático aí, a gente tem que vivenciar isso, como foi a eleição no Senado, a eleição na Câmara. Né? Meu bairro não tem isso, meu bairro não tem aquilo. Quantas vezes você foi na Câmara? Exato. Tudo bem que não tem tribuna livre, mas tinha que voltar. Né? Não, na Câmara tem. Só Tem? não tem na Assembleia. Na na Câmara Assembleia tem. não- mas na na- Câmara tem. O povo tem voz na Câmara. Então, tem tribuna livre, vai lá levar sua reivindicação. Eu não vou levar porque depois eu vou ficar taxado, isso, aquilo. Se não que interagir, levar. você que quer mudança na sua região, no seu bairro, tudo, participe. Tem online também, tem a possibilidade de online. Não posso ir. Tem online. Sim, e a Né? gente tem as comissões, a gente tem diversas formas de participar, audiências públicas, provoque uma audiência. Tem aí uma dor, né? A gente tem tanto problema com regularização fundiária em Cuiabá. Se não fossem as pessoas se mobilizando para fazer audiência pública para provar, tem muita gente que conseguiu a posse da casa através de ir na Câmara. Então, Sim. tem que ir, tem que visitar, tem que reclamar, até para nós, vereadores, termos propriedade para lutar por uma demanda. Falando nisso, eu quero puxar uma sardinha, um abraço pra minha sardinha, o pessoal do Rio dos Peixes. Gente, Rio dos Peixes é Cuiabá. Sim, com É certeza. zona rural de Cuiabá. Com certeza. Então, eles precisam de tudo. De tudo. De tudo. De De um estrutura. poço lá né? De artesiano. estrutura. Precisa de escola, precisa Com de certeza. regularização. E vivem aquela certeza, né, que vai acontecer. E é um E Cuiabá já está, assim, há 40 anos falando sobre regularização. Tem que pegar para fazer. Tem que fazer. Porque tem gente que está há 40 anos no mesmo lugar, sofrendo porque não tem um CEP. E isso não pode acontecer. Verdade. Muito obrigada de novo. Deus te abençoe e te Amém. proteja. E para você que está me acompanhando, olha, eu vou fazer uma chamadinha aqui. O Colégio Abraham Lincoln, ele tem EJA, ensino de jovens e adultos. Depois que você fizer o seu EJA, faça o técnico de transações imobiliárias. É um curso maravilhoso, tá? Do nosso parceiro, Colégio Abraham Lincoln. E o Instituto Vidas em Ação, eles fornecem qualificação para jovens aprendizes. É um trabalho super importante, tá? Instituto Vidas em Ação. E eu quero agradecer também à Ótica Santa Luzia, que nos apoia. E você querendo um copinho desse, não assistiu o começo do programa, é só fazer uma compra lá, na nova loja da Várzea Grande. Gente, muito obrigada por tudo. E segue a gente, né? Dá um like aí no YouTube também. Preciso do like de todo mundo aqui. Obrigada a todos. Um grande beijo. Tchau.